Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa aula da Bíblia Descomplicada. Quero agradecer a Deus pela tua vida, por você insistir e persistir em aprender mais da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer também a vida do pastor Wallace Rodrigues, homem de Deus que está à frente desse trabalho. Nesta aula, nós estudaremos então introdução às cartas paulinas. Gente, o Novo Testamento é composto por 27 livros. Dos 27 livros, 13 são cartas de Paulo. Paulo é responsável por mais da metade, dos escritos do Novo Testamento. Então nós temos que agradecer a Deus na vida deste homem, que com toda certeza, em sala de aula, o pastor Wallace Rodrigues vai trabalhar um pouco mais sobre o nascimento e a vida de Paulo, Mas, a priori, vamos dar algumas informações. Paulo nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, ou seja, ele tinha aí 5 anos de diferença em relação a Cristo Jesus. Ele vai nascer lá na cidade de Tarsus, uma cidade que era muito conhecida por suas faculdades. Acredite que a cidade de Tarso era mais conhecida pela faculdade do que Alexandria e a própria Atenas na Grécia. Era um lugar de pessoas pensantes, mas como ele era filho de um pai fariseu, é o que está escrito no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 6, ele fala que ele é filho de fariseu, então seu pai, um estudante também da lei, vai promover em seu filho o crescimento e o aprendizado da lei. Então, por volta dos 12 anos, ele vai ir para Jerusalém, como toda criança, aos 12 anos, ia para Jerusalém para poder passar pelo tache sacerdotal, para saber se ela já tinha decorado as 613 leis. Então, provavelmente, aos 12 anos, Paulo se muda para Jerusalém e começa a aprender aos pés de Gamaliel, o melhor ensinador rabínico da época. E com volta de 26 anos aproximadamente, ele começa a perseguir a Igreja de Cristo por uma convicção teológica. Ele vai começar a perseguir porque ele aprendeu dessa forma, Ele aprendeu juntamente com o movimento farisaico que Jesus era impostor. E por isso ele vai perseguindo, mas até ele ir a Damasco. Porque no meio do caminho, você conhece muito bem o texto, uma luz brilhou, Jesus disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E a partir daquele momento ele se converteu a Cristo. E foi, para mim, na minha opinião, obviamente, o segundo maior missionário da história, porque acredito que, obviamente, o primeiro é Cristo e o segundo, Paulo, em 10 anos, em 3 viagens missionárias, várias igrejas plantadas e várias obras que nós vamos estudar agora, que são as suas cartas. Queridos, vamos lá, as cartas foram escritas em um período de 20 anos aproximadamente. Paulo começa a escrever suas cartas e nós temos as divisões das cartas. Primeiro, nós temos que dividir as cartas como cartas da prisão e cartas que Paulo não escreve na prisão, Porque algumas cartas da prisão, nós temos aqui as divisões, que são elas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Paulo escreve quando está preso em Roma, por isso nós chamamos de cartas da prisão. Também nós temos as cartas pastorais, que são cartas que Paulo vai endereçar exatamente a uma pessoa, dando conselhos pastorais, que são elas, 1 e 2 Timóteo, e a carta de Tito, que Paulo vai dar conselhos a Timóteo. Aliás, segunda carta de Paulo a Timóteo. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai escrever, porque Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo já nos últimos dias da sua vida, não é verdade? Ele já está entendendo que a hora da partida chegou. E é por isso que ele escreve, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, a nós que amamos e esperamos a vinda do Senhor, A última carta de Paulo é esta carta, a segunda carta a Timóteo. Mas essas são cartas pastorais. Terceiro grupo são as cartas
escatológicas, onde Paulo vai comentar e trabalhar a escatologia ou o arrebatamento ou a doutrina dos últimos dias, que são elas: a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. Quer ver? Então vejamos, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Ele vai começar a trabalhar e dizer: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desta realidade, a respeito daqueles que dormem, para que não fique triste como os demais que não têm esperança. E eu vou adiantar um pouquinho por causa da nossa aula ser bem breve. Versículo 16: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. São cartas escatológicas, onde Paulo vai trabalhar exatamente a escatologia. E o quarto grupo, claro, e não menos importante, são os grupos que nós chamamos de soteriológicos. O que é soteriologia? Sotério é salvação em grego, e a soteriologia é a matéria que estuda, né, a salvação. Então essas cartas são cartas que falam a respeito de salvação pela graça, pela fé. São elas Efésios, Filipenses, Colossenses, perdão, eu estou lendo a carta da prisão, perdão. As cartas soteriológicas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Aos Romanos, Paulo, aliás, é a carta perfeita. Nós, da teologia, chamamos a carta de Paulo aos Romanos de carta perfeita, porque Paulo vai trabalhar toda a doutrina da salvação. Gente, ali as cartas, por favor, vejamos mais um texto. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aliás, Martim Lutero, um dos maiores, né, os reformadores, porque houve outros também após Martim, ele estava lendo a carta aos Romanos, e quando ele se deparou: o justo viverá pela fé, ele se converte e sai do catolicismo romano, que na época estava literalmente perdido em suas ações, né? Então ele vai começar o movimento protestante. Então, a carta aos Romanos é uma carta perfeita, que fala sobre salvação, que fala sobre judeu, sobre grego, sobre entender o processo da graça. Meu Deus do céu, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, no capítulo 7 ele fala sobre a lei, aí no capítulo 8 ele vai dizer: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e vai começar a dizer que nada nos separa do amor de Deus. Que carta maravilhosa! Aos Efésios, ele vai trabalhar também mais uma vez a salvação. A carta do capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer: nós somos salvos pela graça mediante a fé. Essa é a base da nossa confissão salvífica. Nós também temos a batalha espiritual em Efésios capítulo 6. Ele dá ali, ele destrincha como que é as armaduras, como que nós estamos lutando, não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, potestades, contra as hostes, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E aos Gálatas, que nós acreditamos ser a sua primeira carta. Paulo, ele tem uma ordem de carta. Ele começa dando a sua saudação, identificando, ele começa dizendo: eu, apóstolo de Cristo Jesus, por chamado do Senhor. Ele começa a dizer sobre ele: saúda, graça e paz, que era algo corriqueiro de Paulo. E ele sempre vai começar a trazer uma doxologia, né, um elogio, vai trazer pessoas queridas à memória na escrita da carta. E depois ele começa a trabalhar a sua doutrina. Mas vamos lá, Gálatas capítulo de número 1. Primeiro vamos ver 1 Coríntios capítulo de número 1, por favor. Só para você entender do que eu estou falando. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E
o irmão Sótenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. É Paulo trabalhando toda uma introdução. Mas vamos para Gálatas, para você ver uma coisa. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A gente sempre fala os Gálatas, mas os Gálatas não é uma cidade como Corinto, não é uma cidade como Filipenses, não é uma cidade como Éfeso. Gálatas é uma região, uma Galácia. Havia várias cidades na Galácia e várias igrejas. E aí ele já começa dizendo no 3, que a graça e a paz estejam com vocês da parte do nosso Senhor. E depois, quando ele chega no versículo de número 6, ele começa a dizer: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça para outro evangelho. É a primeira carta de Paulo, e o teor da carta aos Gálatas parece que é uma carta já emergencial, porque no contexto aos Gálatas eles tinham aceitado a Cristo por pregação do evangelho por meio de Paulo, mas agora estavam retrocedendo ao judaísmo, e Paulo precisa entregar esta carta de forma até urgente, para que eles possam entender que uma vez libertos da lei, nós estamos agora sob a lei de Cristo, e nós estamos agora num período da graça, e não precisamos mais fazer as obras que eram feitas no Antigo Testamento, tá bom? Fiz um pequeno resumo das cartas, espero que você tenha acompanhado comigo. Se você não presenciou a aula, eu peço a você que você logo fale com o pastor Wallace Rodrigues, porque essa matéria com toda certeza será trabalhada de forma ainda muito mais aprofundada na sala de aula. Encontro você na próxima matéria. Deus te abençoe.